E se eu te dissesse que a estrutura mais imponente do mundo é, na verdade, feita de ar e fios finos como cabelo? Quando você cruza a Golden Gate, confia sua vida a cabos que parecem colunas de aço sólido. Mas isso é uma ilusão mortal. Dentro dessa corda de metal, escondem-se 27.572 fios individuais. Uma única gota de névoa salgada no lugar errado poderia iniciar um desastre invisível. Então, como é que 24.500 toneladas de aço flutuam no céu sem cair? Para entender a loucura dessa engenharia, precisamos quebrar a imagem que seus olhos veem. Aproxime-se mentalmente do cabo principal de uma ponte suspensa. De longe, ele parece um tubo perfeito, liso e inquebrável, mas a realidade é muito mais perturbadora. O diâmetro dessa besta é de 94 centímetros. Imagine tentar abraçá-lo. Você precisaria de 2 ou 3 pessoas de braços dados para fechar o círculo. Mas aqui está o choque. Não existe uma fundição no mundo capaz de criar uma barra de aço desse tamanho que seja flexível. Se cortássemos esse cabo ao meio, como uma árvore, não veríamos um núcleo sólido. Veríamos uma colmeia metálica. Lá dentro, comprimidos com uma força brutal, estão milhares de fios, cada um com a espessura de um lápis. Se você tivesse a paciência insana de desenrolar cada um desses fios da ponte Golden Gate e colocá-los em linha reta, o resultado seria aterrorizante. Teríamos 128 mil quilômetros de aço. Isso é arame suficiente para dar a volta no planeta Terra 3 vezes, e ainda sobraria aço para amarrar um laço. O peso de apenas um desses cabos principais é de 24.500 toneladas. Tente visualizar isso. É como se tivéssemos um navio de cruzeiro inteiro, ou centenas de caminhões carregados, flutuando permanentemente acima das águas frias da Bahia. E tudo isso é sustentado não por uma peça única, mas por um exército de pequenos fios trabalhando em silêncio. Mas por que os engenheiros escolheram o caminho mais difícil? Por que tecer milhares de fios em vez de simplesmente fundir uma viga gigante e acabar com o problema? A resposta é uma lição de sobrevivência física. O aço é forte, mas o aço sólido é traidor. Ele odeia defeitos. Em uma barra sólida de 1 metro de espessura, uma pequena rachadura microscópica poderia se espalhar como um raio e partir a ponte inteira ao meio. Ao usar um feixe de milhares de fios, criamos um sistema à prova de falhas. É a democracia da força bruta. Se um fio tiver um defeito, enferrujar ou arrebentar, os outros 27 mil ao redor dele assumem a carga instantaneamente. A ponte nem sente. Você, dirigindo seu carro lá em cima, nem percebe. Além disso, existe a física da forma. Tente dobrar uma barra de aço grossa. Ela vai quebrar ou deformar para sempre. Mas um cabo feito de fios finos comporta-se como um músculo gigante. Ele é flexível. Ele precisa desenhar aquela curva parabólica perfeita sobre as torres, abraçando a gravidade em vez de lutar contra ela. É essa flexibilidade que impede que a ponte se despedace quando os ventos uivam. Agora, prepare-se para o pesadelo logístico. Como você transporta um cabo de aço que pesa o mesmo que um navio e tem quilômetros de comprimento? A resposta é simples: você não transporta, você o fabrica no ar. O que vemos na televisão como uma estrutura pronta é, na verdade, o resultado de uma operação de tecelagem industrial feita sob o céu aberto, muitas vezes no meio de tempestades e ventos fortes. O processo é hipnótico e perigoso. Tudo começa com cabos guia temporários balançando entre as torres gigantescas. Nesses trilhos aéreos, corre uma máquina chamada shuttle, ou lançadeira. É como uma aranha mecânica. Ela viaja de uma margem à outra, carregando um laço de fio de aço fresco. O fio é ancorado em blocos de concreto maciços na rocha. A lançadeira viaja sobre o mar, prende o fio no outro lado e volta para buscar mais. Imagine fazer isso uma vez. Agora imagine fazer isso dezenas de milhares de vezes. É uma maratona industrial que dura meses. Fio por fio, dia após dia, o cabo cresce. Operários corajosos ficam em passarelas estreitas, a centenas de metros acima da água, garantindo que cada fio se deite perfeitamente ao lado do vizinho. Se eles errarem, o cabo fica irregular e a força se distribui mal. É um trabalho de precisão de relojoeiro executado na escala de montanhas.
Mas ter 30 mil fios soltos balançando ao vento seria o caos. Eles precisam ser domados. Para organizar essa massa metálica, os engenheiros usam a força bruta da hidráulica. Os fios são agrupados em feixes menores, chamados de strands. É como pentear o cabelo de um gigante. Quando todos os fios estão no lugar, entra em cena o compactador hidráulico. É uma máquina monstruosa que abraça o feixe de fios soltos e aperta. Aperta com a força de milhares de toneladas. Você quase pode ouvir o aço gemendo, enquanto os espaços vazios entre os fios desaparecem. O que era um emaranhado torna-se um cilindro denso e perfeito. Para manter essa forma para sempre, uma máquina enrola um fio mais macio, em espiral, ao redor de todo o cabo, apertando-o como um espartilho de aço. Só então ele parece aquele tubo sólido que vemos dos nossos carros. É o triunfo da ordem sobre a entropia. O caos de milhares de fios torna-se uma única unidade estrutural pronta para a guerra contra a gravidade. E a guerra começa assim que o último fio é colocado. A ponte não é um objeto morto, é um organismo vivo que respira e se move. O cabo principal sente tudo. Primeiro, há o peso, a pista de concreto, as vigas de aço. Tudo isso está pendurado nesses cabos. Depois vem os carros. Um comboio de caminhões pesados adiciona dezenas de toneladas de carga móvel que percorre a ponte como uma onda. Mas o verdadeiro teste vem da natureza. O vento lateral empurra a ponte com uma força de milhares de quilonewtons. Se a ponte fosse rígida como pedra, ela quebraria. Mas lembre-se, o cabo é flexível. Ele se estica, ele cede. Sob carga máxima, o cabo de aço pode se alongar alguns centímetros, absorvendo a energia da tempestade como um elástico titânico. E há a respiração térmica. O Sol é um motor poderoso. Em um dia quente de verão, o aço se expande e a ponte inteira senta, baixando seu nível. À noite, no frio, o aço se contrai e a ponte sobe. Se você parasse no meio da ponte e observasse com atenção, sentiria esse balanço suave. Não é instabilidade, é a vida da estrutura. É essa capacidade de dançar com os elementos que a impede de colapsar. No entanto, nem toda a força do aço pode parar o inimigo mais insidioso de todos, a química. O aço tem um medo mortal da água e do sal. Em lugares como a Baía de São Francisco, o ar está carregado de névoa salina corrosiva. Se essa umidade penetrar nas microfissuras da pintura e entrar no núcleo do cabo, o pesadelo começa. A água ficaria presa lá dentro, entre aqueles fios apertados. A corrosão começaria a comer o aço silenciosamente, no escuro, onde nenhum inspetor consegue ver. O cabo poderia parecer perfeito por fora, mas estar apodrecendo por dentro, perdendo força ano após ano. Para combater esse assassino invisível, a engenharia moderna vai ao extremo. Os cabos não são apenas pintados, eles são selados hermeticamente. Em pontes modernas, engenheiros injetam ar seco ou nitrogênio nos espaços vazios entre os fios para expulsar qualquer umidade. Sensores monitoram a umidade interna como médicos monitoram um paciente na UTI. Usamos até tecnologias de ultrassom e magnéticas para ver através do aço maciço, procurando fios quebrados no interior, sem precisar abrir o cabo. É uma batalha eterna contra a ferrugem para garantir que a ponte dure séculos. A ponte Golden Gate já tem décadas de vida, mas seus cabos originais ainda estão lá, firmes, segurando o céu. E ela não está sozinha. Do Japão, com a colossal ponte Akashi Kaikyo, até Nova York, com a George Washington, o princípio é o mesmo. O mundo moderno está literalmente pendurado por fios. Quando somamos todas essas pontes, estamos falando de centenas de milhares de quilômetros de fio de aço, tecidos pela mão humana sobre abismos e oceanos. Passamos por cima delas a 120 km por hora, ouvindo música, sem pensar no milagre que ocorre sob nossos pneus. A verdadeira genialidade não está nas torres gigantes de concreto, mas naquelas milhares de linhas finas e invisíveis que, unidas, se tornam mais fortes que qualquer rocha. É a prova definitiva de que, na indústria, a união perfeita de pequenas partes cria uma força capaz de desafiar o impossível. Imagine que 1/4 de todo o território de uma das maiores nações da Terra se transformou em pó. Para impedir este apocalipse, a China está a construir uma muralha viva com o dobro do tamanho da Califórnia.
Mas existe aqui um paradoxo brutal. Enquanto uma mão planta bilhões de árvores para deter a areia, a outra destrói o maior lago do país para extraí-la. Bem-vindos à maior guerra ecológica e industrial da história. Para compreender a verdadeira dimensão deste combate, precisamos primeiro olhar para o abismo. O nosso planeta já viu cerca de 40% de toda a sua superfície terrestre transformar-se em deserto. É uma crise silenciosa que devora o mundo. E desde a década de 1980, a China tornou-se o epicentro absoluto deste desastre. Enquanto o sul do país permanece verde e úmido, o norte enfrenta uma seca tão violenta que o próprio ar parece sufocar quem respira. A pouca água que resta nestas regiões áridas é impiedosamente sugada por complexos industriais massivos, fazendas gigantescas e cidades em explosão demográfica. A humanidade perfura poços cada vez mais profundos e ergue represas colossais, mas a natureza responde com um silêncio aterrador. Os rios começaram a desaparecer do mapa. O Rio Amarelo, que durante milênios foi o orgulho e a artéria vital da civilização chinesa, chegou ao ponto crítico de secar completamente por 6 meses inteiros em um único ano. Ao mesmo tempo, as florestas evaporaram. Em 1949, a cobertura florestal da nação tinha caído para uns aterrorizantes 8%. O sobrepastoreio e o corte descontrolado de madeira deixaram a terra nua, erodida e sem nutrientes, incapaz de sustentar qualquer forma de vida. As consequências foram imediatas e devastadoras. O deserto de Gobi, como uma besta faminta, começou a expandir-se, engolindo cerca de 3.800 milhas quadradas de terra fértil a cada ano. Esta máquina natural de caos cresceu até atingir o tamanho do estado do Alasca, tornando-se um dos 6 maiores desertos da Terra. As tempestades de areia geradas aqui são tão titânicas que viajam milhares de quilômetros, escurecendo os céus de Pequim e chegando a sufocar cidades no Japão e na Coreia do Sul. Diante da aniquilação total da terra arável, a resposta da engenharia não foi recuar. Foi lançar o maior projeto de bioengenharia que a humanidade já ousou tentar. Em 1978, nasceu a Grande Muralha Verde. O objetivo era simples, mas tecnicamente insano: transformar a terra morta em um escudo vivo. O apelido Grande Muralha de Árvores não é um exagero. É uma descrição literal de uma barreira destinada a travar o vento e a areia. Mas como se planta uma floresta no inferno? As temperaturas nestas regiões são extremas, oscilando de 40 graus negativos num inverno capaz de congelar aço, a mais de 37 graus positivos num verão escaldante. Ventos uivantes podem enterrar mudas jovens sob dunas de areia em uma única noite. Engenheiros e botânicos tiveram de reinventar a própria agricultura. Eles desenvolveram sacos de irrigação por gotejamento enterrados profundamente no solo para manter a umidade vital por meses a fio. Criaram covas de plantio em forma de funil, desenhadas geometricamente para capturar o orvalho da manhã. Eles selecionaram espécies de superárvores resistentes à seca, como o salgueiro vermelho e o chopo do deserto. Estas não são plantas comuns. São sobreviventes biológicos com raízes que penetram de 60 a 90 pés no solo, buscando lençóis freáticos profundos que nenhuma outra planta alcançaria. Após mais de 4 décadas de uma luta brutal contra os elementos, o impossível aconteceu. Em 2009, as florestas artificiais já cobriam uma área de 193 mil milhas quadradas. Isso é o dobro do tamanho da Califórnia. Um relatório de 2020 confirmou que este cinturão verde absorveu quantidades massivas de dióxido de carbono e resfriou a região. O avanço do deserto não só parou, como reverteu. Em 2022, o deserto encolheu mais de 770 milhas quadradas. Por trás destes números frios, existe o suor quente de milhões de pessoas. Heróis anônimos como a senhora Yin Yusen, que passou 40 anos plantando mais de 74 mil acres de árvores, protegendo cada muda contra a fúria do vento. O que antes era uma máquina de tempestades, tornou-se um símbolo de renascimento. Mas domar a areia com árvores foi apenas o primeiro ato. O desafio seguinte foi atravessar o coração do Mar da Morte, o deserto de Taklamakan. Aqui, 85% da superfície
É composta por dunas móveis que engolem tudo o que permanece estático. No entanto, para aceder às vastas reservas de petróleo e gás de Xinjiang, a China precisava de uma artéria vital. Em 1993, começou a construção da rodovia do deserto de Tarim. Manter uma estrada aberta num lugar onde o vento move dunas inteiras em horas exigiu uma logística de guerra. A solução foi criar um corredor blindado, fileiras de árvores bloqueadoras de areia ao longo de toda a rota, sustentadas por sistemas de irrigação em larga escala. A cada 2,5 milhas existem estações de manutenção operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma batalha constante contra a natureza. O mais impressionante é a sustentabilidade desta cicatriz de asfalto. Esta é a primeira rodovia carbono zero do país. 109 poços de irrigação e 86 centrais de energia solar alimentam o sistema, economizando cerca de 1.000 toneladas de diesel anualmente. E a ambição não parou no asfalto. Eles construíram a ferrovia Rotan-Ruoqiang, uma maravilha de aço de 439 milhas, onde 90% do trajeto cruza áreas sem estradas. Com 180 pontes e mais de 1.000 passagens inferiores, os trens deslizam sobre o deserto, protegidos por 9 centros de controle de areia e redes especiais que estabilizam as dunas. Milhares de trabalhadores lutam diariamente para limpar os trilhos. Por vezes terminam de manhã apenas para ver o vento cobrir tudo novamente à tarde. Contudo, enquanto a China luta heroicamente contra o excesso de areia no norte, as suas megacidades enfrentam uma crise oposta e bizarra, uma fome voraz por areia. A urbanização desenfreada, que levou mais de 65% da população para as cidades até 2024, exige quase 3 bilhões de toneladas de areia todos os anos. E isso é areia suficiente para encher 1.200.000 piscinas olímpicas. E aqui reside a cruel ironia geológica. A areia do deserto, aquela que eles tentam desesperadamente conter com árvores, é inútil para a construção. Seus grãos polidos pelo vento durante milênios são demasiado redondos e lisos. Eles não travam uns nos outros, falhando em criar o concreto forte necessário para arranha-céus. A única solução viável é minerar a areia áspera do leito dos rios e lagos. O epicentro desta extração predatória é o Lago Poyang, o maior lago de água doce da China. Todos os dias, centenas de barcos de dragagem, verdadeiros monstros mecânicos capazes de sugar 11.000 toneladas de areia por dia cada um, revolvem o leito do lago. O impacto é catastrófico. Em menos de 2 décadas, o nível da água caiu mais de 25%. O ecossistema aquático entrou em colapso. A população de aves migratórias caiu 90% e os estoques de peixes foram reduzidos quase pela metade. Pior ainda, o Lago Poyang funcionava como uma válvula de escape natural para as cheias do rio Yangtze. Agora, com o fundo escavado, as inundações de verão correm diretamente rio abaixo, ameaçando milhões de lares. É como se drenassem o Lago Michigan e Chicago perdesse o seu escudo. Apesar deste custo ambiental oculto e aterrorizante, a engenharia chinesa encontrou uma maneira de transformar a desolação absoluta em potência pura. Os desertos, muitas vezes vistos como terras mortas, possuem um recurso infinito, a radiação solar. Na orla do Gobi, ergue-se uma estrutura que parece saída de um filme de ficção científica. Uma torre de energia solar térmica de 850 pés de altura, equivalente a um prédio de 60 andares. Esta agulha brilhante é cercada por 12.000 espelhos gigantes que seguem o movimento do Sol como girassóis mecânicos. Durante o dia, todos estes espelhos focam a luz num único ponto no topo da torre, gerando um calor tão intenso que derrete sal para criar vapor e girar turbinas massivas. O sistema é engenhoso porque o sal fundido armazena calor, permitindo gerar eletricidade mesmo após o pôr do sol. Esta única usina produz 390 milhões de kWh por ano, o suficiente para abastecer quase 100.000 casas americanas. Já no deserto de Kubuki, a visão aérea revela algo ainda mais espetacular e artístico. 196.000 painéis solares, dispostos no formato de um cavalo a galope,
cobrindo mais de 15 milhões de pés quadrados. Esta usina colossal já gerou mais de 2 bilhões e 300 milhões de quilowatts-hora de eletricidade verde. Isso significa poupar a queima de 760 mil toneladas de carvão e evitar emissões equivalentes a remover 400 mil carros a gasolina das estradas num único ano. Onde antes havia apenas o silêncio da morte, agora existe uma máquina de energia limpa visível do espaço. A guerra contra a areia está longe de terminar, mas as armas estão mudando. A meta para 2050 é criar um anel verde contínuo ao redor de todo o norte, expandindo as florestas por 137 mil milhas quadradas. Isso é uma área do tamanho do Novo México e Arizona combinados. Mas o futuro não depende apenas de paz e força bruta. A inteligência artificial está a assumir o comando da natureza. Sistemas avançados de monitoramento florestal agora rastreiam a umidade do solo, a velocidade do vento e a saúde de cada planta em tempo real. A irrigação inteligente, alimentada por aquela mesma energia solar do deserto, entrega a quantidade exata de água automaticamente a cada setor, garantindo que as mudas sobrevivam mesmo nas secas mais longas. Imagine um exército de árvores cuidado por um cérebro digital. Além disso, as fileiras de choupos e salgueiros criaram um novo cinturão econômico. A colheita de plantas do deserto e ervas medicinais transformou a linha de frente ecológica numa fonte de renda vital para milhares de famílias locais. Começamos esta jornada com a imagem de uma tempestade de areia capaz de sufocar civilizações. Um inimigo implacável e antigo. Agora vemos como a humanidade transformou esse inimigo em recurso, com campos de espelhos que derretem sal, estradas de carbono zero que cortam dunas e florestas geridas por inteligência artificial. O paradoxo chinês ensina-nos uma lição brutal e magnífica. A linha entre a catástrofe ecológica e o triunfo da engenharia é tão fina quanto a camada de solo fértil que tentamos salvar. A capacidade de reescrever a geografia de um continente está nas nossas mãos. A única questão que resta é: conseguiremos manter o equilíbrio antes que a areia do tempo se esgote? Imagine um material de construção capaz de suportar 2 horas num inferno de chamas diretas, sem ceder 1 milímetro, protegendo tudo o que está por trás. Agora, visualize algo que sequestra mais carbono da atmosfera do que uma floresta tropical densa. Durante quase 70 anos, este supermaterial foi banido, tratado como uma ameaça perigosa. Mas hoje, máquinas titânicas e precisão de nível micron transformam esta antiga erva daninha em arranha-céus à prova de fogo e tecidos mais fortes que o aço. Bem-vindos à linha de frente da Revolução Industrial do Cânhamo. A nossa jornada para o futuro da indústria não começa numa mina escura e poeirenta, nem numa plataforma de petróleo no meio do oceano. Ela começa sob o sol brilhante e o ar rarefeito do Colorado, a mais de 1.500 metros acima do nível do mar. Este é o novo epicentro de uma corrida aos recursos que está a mudar a economia global. Aqui, a agricultura funde-se com a engenharia pesada. O que vemos não são apenas campos, são biofábricas a céu aberto, que se estendem até onde a vista alcança. Todos os anos, o mundo cultiva mais de 15 milhões de toneladas desta biomassa ultra-resistente. Mas esqueça a imagem romântica do agricultor com ferramentas manuais. A escala aqui exige brutalidade mecânica e velocidade. Semeadoras automatizadas, verdadeiros monstros de precisão, varrem a terra, disparando 200 mil sementes para o solo a cada hora. É uma coreografia de alta velocidade que eliminou a necessidade de 70% da mão de obra humana, garantindo que cada planta nasça no local exato para maximizar a sua potência. Enquanto estas máquinas rugem pelos campos, ocorre um milagre silencioso de eficiência. Pense no algodão, o rei sedento da indústria têxtil. Para cultivar fibra suficiente, o algodão exige rios de água. Mas aqui, a lógica é reescrita. O cânhamo necessita de 13 vezes menos água do que o algodão para produzir a mesma quantidade de material. Estamos a falar de apenas 1.500 litros para cada quilograma de fibra, uma poupança que vale ouro num mundo cada vez mais seco. E a performance desta mina verde não para por aí.
Cada hectare destas plantas funciona como uma máquina de vácuo atmosférico, sugando de 2 a 4 vezes mais dióxido de carbono do que uma floresta tropical madura. Em apenas um mês, as fileiras de plantas fecham-se completamente, criando um mar verde de biomassa. Quando o final do verão chega ao Vale de São Luís, mais de 6.500 hectares atingem a maturidade biológica simultaneamente. É um momento de tensão crítica. Milhões de toneladas de matéria-prima estão prontas. Se não forem colhidas com a tecnologia certa, todo este potencial perde-se. É hora de trazer a artilharia pesada. A colheita do cânhamo é uma bifurcação tecnológica. O destino da planta, se vai vestir um humano ou sustentar um edifício, é decidido pela lâmina que a corta. Não existe uma abordagem única. Existe apenas a ferramenta certa para a missão certa. Para o mercado têxtil de elite, a integridade é a lei. Ceifeiras especializadas, que parecem ter saído de um filme de ficção científica, avançam pelos campos. A sua missão é cirúrgica: cortar as hastes rente ao solo, preservando o seu comprimento total titânico de 2,5 metros a 3,5 metros. Estas máquinas não apenas cortam, elas executam uma manobra complexa de alinhamento, deitando cada haste na mesma direção. Esta técnica, conhecida como corte e alinhamento, é vital. Ela impede que as fibras preciosas se torçam ou partam, preservando mais de 80% do valor da fibra ali mesmo, no calor do campo. Uma vez no chão, a natureza assume o turno da noite. Num processo chamado maceração, a umidade do solo e o orvalho trabalham para dissolver a pectina, a cola biológica que prende a fibra à madeira interna. É uma decomposição controlada de 2 a 6 semanas, essencial para preparar o material para as máquinas violentas que virão a seguir. Mas do outro lado do espectro, se o objetivo é construir o betão do futuro, a delicadeza é substituída pela força bruta imediata. Entram em cena as colhedoras de forragem e os sistemas de decorticação de campo. Estas bestas mecânicas não têm paciência. Elas atacam as plantas com sistemas de corte rotativo de alta velocidade. No momento em que a haste toca na entrada da máquina, é obliterada. Tambores de picagem e moinhos de martelo reduzem a planta orgulhosa a fragmentos uniformes de 5 a 25 milímetros em frações de segundo. Este tamanho é crítico. É a dimensão perfeita para separar o núcleo lenhoso, o RURD, que será a espinha dorsal de materiais de construção revolucionários. Com uma produtividade que ultrapassa 5 toneladas de hastes secas por hectare, estas máquinas geram montanhas de matéria-prima numa velocidade que o trabalho manual jamais poderia sonhar alcançar. Agora, com os caminhões carregados até ao limite, a matéria bruta viaja para o verdadeiro templo da transformação, a fábrica de processamento. Entramos agora no ventre da besta industrial. O ar aqui é denso, vibrando com o som de metal a esmagar matéria orgânica. É na instalação de decorticação que a mágica acontece, transformando a planta em materiais de alta performance. As hastes secas são alimentadas no decorticador, uma máquina desenhada para aplicar violência calculada. Rolos que giram em direções opostas e tambores de esmagamento agarram o material. A força é imensa. Através de compressão, cisalhamento e oscilação contínua, a máquina descasca a fibra externa resistente, separando-a do núcleo lenhoso interno. É uma separação física brutal, mas necessária. O núcleo esponjoso, que constitui quase 60% da massa da planta, cai através de um sistema de peneiras e separadores de ar. Ventos artificiais sopram as impurezas e as fibras curtas, deixando para trás apenas o RURD limpo e uniforme. Este material, que parece madeira picada, está prestes a tornar-se pedra. No misturador industrial, o RURD é agitado para aumentar a aeração antes de encontrar o seu parceiro químico. A receita para o Rempret é uma ciência exata, não uma arte culinária. Uma parte de RURD, 1,5 parte de aglutinante de cal e 2 partes de água. Esta mistura não cria um bloco de cimento inerte, cria um monólito vivo. Quando projetado ou moldado em paredes, o material seca ao longo de 7 a 10 dias, petrificando numa estrutura sem juntas. E aqui está o verdadeiro choque. Esta parede respira. Ela regula a umidade e a temperatura da casa, tornando-a fresca no verão e quente no inverno.
Mas o teste supremo é o fogo. Enquanto o betão tradicional pode estalar e explodir sob calor extremo, uma parede de emprete ri-se das chamas. Ela suporta mais de 2 horas de exposição contínua ao fogo, sem perder a integridade estrutural e sem libertar fumos tóxicos. É uma fortaleza biológica, já dotada em mais de 40 mil edifícios, que continua a absorver carbono, mesmo depois de construída. Mas deixamos para trás a armadura exterior da planta, a fibra que é mais forte que o aço da natureza. A sua jornada está apenas a começar. Se o núcleo é a pedra, a fibra externa, ou bast fiber, é o cabo de aço. Mas ao sair do campo, ela é uma confusão de fios ásperos e desorganizados. Para competir com os têxteis mais finos do mundo, ela precisa de passar por uma metamorfose mecânica de precisão absoluta. No portão da fábrica, sensores rejeitam qualquer haste que tenha mais de 18% de umidade ou esteja fraturada. Apenas a elite entra. O material aprovado mergulha no sistema de cardagem. E é aqui que a engenharia atinge um nível de complexidade hipnotizante. Imagine cilindros metálicos gigantescos, cobertos por milhares de agulhas de aço afiadas como bisturis. Eles giram furiosamente, penteando a fibra. Mas não é um simples pentear. Uma única linha de produção executa mais de 20 milhões de microações de cardagem a cada hora. 20 milhões. É um número que desafia a compreensão. É uma tempestade de aço sobre a fibra. A cada passagem, as agulhas desemaranham os nós, limpam as impurezas profundas e esticam o material. A força aplicada é calibrada para separar, mas nunca quebrar. E impurezas microscópicas e segmentos curtos são impiedosamente expulsos. O caos da natureza é forçado a obedecer à ordem industrial. O que emerge do outro lado da máquina não se parece em nada com a planta que entrou. É uma fita contínua, suave e perfeitamente paralela, chamada de sliver. As fibras agora correm lado a lado, como soldados em formação, prontas para o próximo desafio. Elas foram limpas e ordenadas, mas para suportar a tensão do mundo real, elas precisam de ser unidas. É hora de testar os limites da física na fiação. A fita de fibra é suave, mas ainda carece de estrutura. Ela entra agora no sistema de estiragem, onde múltiplas fitas são combinadas e puxadas para criar uma densidade uniforme. É o momento de calmaria antes da tempestade de velocidade. A fibra preparada avança para a fase de fiação, onde a magia da torção acontece. Primeiro, ela é suavemente torcida numa pré-forma chamada mecha, ganhando resistência suficiente para não se partir sob tensão. Mas a verdadeira ação acontece nas máquinas de fiação de anel. Aqui, a velocidade é a rainha. Os fusos giram num borrão invisível. A fibra é esticada, reduzida em espessura e torcida com uma força tremenda para trancar as fibras umas nas outras. O ritmo é alucinante. Uma única máquina moderna cospe mais de 150 mil metros de fio por hora. 150 quilômetros de fio, criados a cada 60 minutos. É uma produção em massa que transforma montanhas de fibra solta em fios de alta precisão. O resultado final é enrolado em bobinas massivas, cada uma contendo de 8 a mais de 25 quilômetros de fio contínuo. Este não é um fio qualquer. É tecnicamente superior, macio como o algodão, respirável como o linho, mas com uma resistência à tração que supera muitas fibras sintéticas. Ele está pronto para ser tecido em roupas indestrutíveis, compósitos para carros ou materiais industriais. A transformação está completa. A planta tornou-se produto. Ao deixar a fábrica, estas bobinas e blocos de construção entram numa economia global sedenta por mudança. O mercado da moda de cânhamo já está a explodir, aproximando-se da marca de 6 mil milhões de dólares. Mas o verdadeiro valor não está apenas no dinheiro, está no legado. Pense numa t-shirt de poliéster. Ela vai durar centenas de anos no aterro, libertando microplásticos. Agora pegue numa t-shirt feita desta fibra de cânhamo. Se a atirar para a terra, ela desaparece completamente, decompondo-se em apenas 6 a 8 meses. Sem lixo tóxico, sem vestígios. E o balanço final é o golpe de misericórdia nos materiais tradicionais.
Cada tonelada desta fibra que produzimos não está a matar o planeta. Pelo contrário, durante o seu crescimento, ela absorveu quase 2 toneladas de dióxido de carbono. Estamos a falar de um impacto ambiental positivo líquido. É uma indústria que limpa o ar enquanto veste e abriga a população. Começamos com uma verdade desconfortável. Durante 70 anos, viramos as costas a este material, cegos por preconceitos e burocracia. Mas olhem agora para o que a engenharia moderna revelou. Transformamos sementes e sol em paredes que enfrentam o fogo sem queimar e em tecidos que voltam à terra sem poluir. O cânhamo não é apenas uma alternativa verde. É uma demonstração de força bruta e eficiência. Das máquinas que disparam sementes a velocidades vertiginosas, aos fusos que fiam quilômetros de linha por hora, provamos que a sustentabilidade não precisa de ser fraca. Ela pode ser colossal. Talvez, afinal, a tecnologia mais avançada do futuro estivesse a crescer debaixo dos nossos narizes o tempo todo. Imagine dirigir a 60 km por hora em uma rodovia movimentada. O asfalto parece sólido, mas é uma ilusão. Logo abaixo dos seus pneus, o chão desapareceu. Homens trabalham em um vazio claustrofóbico, protegidos apenas por um escudo de aço móvel de 256 metros. Este é o Astra Bridge, uma fábrica sobre rodas que custa $20 mil por dia e conserta a estrada enquanto você dirige sobre ela. Mas como engenheiros enfiaram um canteiro de obras inteiro debaixo do tráfego sem causar um desastre? Para entender a loucura genial dessa máquina, você precisa primeiro sentir a dor de qualquer motorista. Em todo o planeta, consertar uma estrada principal é sinônimo de pesadelo. Quilômetros de cones laranja, faixas bloqueadas, desvios intermináveis e meses de atraso. O mundo moderno não pode se dar ao luxo de parar, mas o asfalto sob nossos pés não dura para sempre. Foi diante desse impasse que engenheiros suíços decidiram quebrar a regra mais básica da construção civil. Em vez de fechar a estrada para consertá-la, eles decidiram construir uma segunda estrada móvel em cima da primeira. O Astra Bridge não é apenas uma ponte temporária, é um leviatã de aço projetado para suportar o peso esmagador de milhares de caminhões de carga todos os dias, sem sequer tremer. A estrutura é um triunfo da engenharia de precisão. Ela tem 256 metros de comprimento total, o equivalente a quase 3 campos de futebol enfileirados. Mas a mágica acontece na seção elevada de 100 metros. Ali, a ponte se levanta do chão, criando um túnel de trabalho secreto logo abaixo. A altura livre nesse túnel é de apenas 3 metros e 10 centímetros. É um espaço apertado, calculado no limite, onde máquinas pesadas raspam o teto e trabalhadores operam a centímetros das vigas de sustentação. Enquanto o trânsito flui lá em cima em 2 faixas a 60 km por hora, indiferente ao abismo artificial, a equipe lá embaixo está protegida de tudo: chuva, sol e, o mais crucial, do risco mortal de ser atingida por um motorista distraído. É uma bolha de segurança blindada que permite que a manutenção aconteça dia e noite, transformando o caos de uma obra em uma linha de produção invisível e silenciosa. Mas a mera existência dessa estrutura na rodovia é um milagre logístico que beira o impossível. Você não pode simplesmente dirigir uma ponte de 250 metros até o local. Ela precisa nascer lá. O transporte de todo o sistema exige uma frota de 47 caminhões de carga pesada. Imagine coordenar um comboio desse tamanho, onde cada veículo carrega uma peça única de um quebra-cabeça de centenas de toneladas, e todas precisam chegar na ordem exata de montagem. Se um caminhão atrasa, toda a operação colapsa. E o prazo para montar esse monstro? Apenas uma noite. Geralmente, a rodovia é fechada em um fim de semana e a equipe tem cerca de 14 horas para transformar peças soltas em uma ponte totalmente funcional. O relógio é o inimigo número 1. Para vencer essa corrida contra o nascer do sol, os engenheiros dotaram a ponte de inteligência própria. As rampas superiores, aquelas por onde os carros vão subir, são motorizadas. Elas possuem sistemas hidráulicos integrados que permitem que elas mesmas desçam dos caminhões e se posicionem, como robôs gigantes se preparando para a batalha. Não há tempo para guindastes lentos em todas as etapas. A ponte precisa se ajudar.
As seções inferiores, embora não tenham motores próprios, conectam-se a esse sistema hidráulico como membros de um corpo, recebendo a força necessária para se moverem. É um balé industrial frenético, onde aço maciço dança sob a luz de holofotes, e tudo precisa estar pronto antes que o tráfego da manhã de segunda-feira comece a se formar. A velocidade da montagem é impressionante, mas é a precisão que evita a catástrofe. Estamos falando de uma estrutura que vai suportar cargas dinâmicas violentas, o impacto constante de pneus, frenagens e acelerações de veículos pesados. Cada conexão entre os módulos da ponte precisa ser perfeita. Um erro de alinhamento de apenas alguns milímetros nos pinos de carga ou nos parafusos de alta resistência poderia criar um ponto fraco fatal. Antes mesmo de chegar à estrada, cada centímetro de solda foi verificado na fábrica. Inspetores usam tecnologia de ultrassom e líquidos penetrantes para olhar através do metal sólido, caçando bolhas de ar ou fissuras microscópicas que poderiam crescer e partir a ponte ao meio. Nada é deixado ao acaso. No local, a montagem é uma coreografia de alta tensão. Cada portal da ponte, a estrutura que sustenta o peso, leva cerca de 30 minutos para ser descarregado e fixado. Para dobrar a velocidade, as equipes montam a ponte a partir das duas extremidades ao mesmo tempo, encontrando-se no meio. Quando as metades se tocam e são travadas, sistemas elétricos são conectados, sincronizando o cérebro digital da ponte. Esse software garante que todas as pernas hidráulicas e motores funcionem como um único organismo. Antes de liberar o primeiro carro civil, engenheiros realizam testes de carga simulada, observando como a estrutura flexiona e reage. Somente quando a luz verde acende no painel de controle, a barreira é levantada e o tráfego é engolido pela rampa. Enquanto os motoristas sobem, o verdadeiro trabalho sujo começa no andar de baixo. Assim que o teto de aço está seguro, o túnel abaixo se torna o palco de uma cirurgia brutal. A missão, remover a pele velha e doente da estrada, sem ferir o corpo principal. Entra em cena a fresadora industrial, uma máquina que parece um tanque de guerra com um tambor rotativo cheio de dentes de metal duro. Com um rugido que ecoa nas paredes metálicas da ponte, ela morde o asfalto, triturando a camada superior danificada. A profundidade do corte é calculada a laser, geralmente entre 2 e 10 centímetros, dependendo do estrago. Cortar demais danificaria a base da estrada, o que exigiria uma reconstrução total e cara. Cortar de menos deixaria falhas. É um equilíbrio delicado mantido por força bruta. O asfalto velho, agora transformado em cascalho negro, não é deixado para trás. Uma correia transportadora na própria fresadora cospe o material diretamente em caçambas de caminhões que seguem a máquina como sombras. Tudo isso acontece num espaço onde você mal consegue levantar o braço sem tocar o teto da ponte. Logo atrás da destruição vem a limpeza obsessiva. Varredeiras industriais com vácuos potentes sugam cada grama de poeira. Onde a máquina não alcança, trabalhadores entram com ferramentas manuais e sopros de ar, garantindo que a base esteja cirurgicamente limpa. Qualquer sujeira deixada para trás faria o novo asfalto descascar em meses. Bordas e juntas são queimadas com lanças de gás para vaporizar a umidade oculta, preparando o terreno para receber o novo material. E esse material antigo que acabou de ser arrancado, ele não vai para o lixo, ele está prestes a renascer. O que muitos motoristas não sabem é que a estrada sob seus pneus é quase imortal. O asfalto removido, tecnicamente chamado de pavimento asfáltico recuperado, ou RAP, é levado para uma usina de reciclagem, onde a mágica acontece. Aquele material cinza e quebradiço que saiu da estrada não está morto, está apenas cansado. O betume, o óleo que cola as pedras, oxidou e endureceu após anos de sol e chuva. Na usina, o RAP é triturado e peneirado para remover metais e pedras grandes. Então, a química moderna entra em jogo. Aditivos especiais, chamados de rejuvenescedores, são misturados ao material velho. Eles agem como um elixir da juventude, restaurando a flexibilidade e a viscosidade do betume envelhecido. As usinas modernas conseguem criar misturas com 30% a 60% de material reciclado, que são indistinguíveis do asfalto novo. Isso não é apenas sobre ser verde, é uma necessidade econômica. Reduz a necessidade de petróleo novo.
corta emissões de CO2 e barateia a obra. Enquanto essa alquimia acontece na usina, os caminhões com a mistura fresca e fumegante correm de volta para o Astra Bridge. O tempo de cura é curto e a temperatura é crítica. De volta ao túnel sob a ponte, o ambiente agora se assemelha a uma sauna industrial. O ar fica denso com o cheiro químico de betume quente e fumaça azulada. Caminhões basculantes carregados com asfalto a 150 graus Celsius precisam dar marcha a ré no espaço estreito, guiados por sinais manuais precisos para alimentar a pavimentadora. Um erro aqui e um caminhão pode colidir com as pernas da ponte, causando um desastre estrutural. O processo de pavimentação aqui é de elite. Uma máquina especial aplica primeiro uma camada de ligação, uma cola líquida preta e imediatamente depois deposita a massa asfáltica quente sobre ela. Essa técnica garante que as camadas se fundam em uma única peça sólida. A pavimentadora usa grandes parafusos sem fim, chamados de caracóis, para espalhar a mistura uniformemente. Atrás dela, uma mesa vibratória de alta potência alisa o material, dando a ele a densidade inicial. Trabalhadores monitoram as bordas com olhos de águia, usando rodos para corrigir imperfeições antes que o material esfrie. Não há segunda chance. Se o asfalto esfriar antes de ser compactado, a estrada falha. Rolos compactadores entram em cena logo em seguida, movendo-se para frente e para trás, para esmagar o asfalto até a dureza de uma rocha. E lembre-se, a 3 metros acima de suas cabeças, o trânsito da hora do rush continua fluindo. Ninguém lá em cima sente o calor ou vê a fumaça. Para eles, a estrada é apenas uma ponte metálica. Mas o verdadeiro espetáculo de ficção científica acontece quando o trecho de 100 metros está pronto. Em uma obra comum, você teria que desmontar tudo e montar de novo quilômetros à frente. O Astra Bridge não, ele simplesmente anda. Como uma centopeia mecânica de 250 metros, a ponte levanta suas rampas inferiores do chão e ativa seus sistemas hidráulicos. Todo o complexo, a ponte, as barreiras, as luzes, desliza lentamente sobre rodas para a próxima posição na rodovia. É um movimento quase imperceptível, mas implacável. No dia seguinte, os motoristas percebem que a ponte mudou de lugar, deixando para trás um rastro de asfalto novo e perfeito, liso como um tapete. No entanto, essa maravilha tecnológica levanta uma questão polêmica que divide especialistas: o preço. Operar o Astra Bridge custa entre 10 mil e 20 mil dólares por dia. É uma fortuna. Críticos, olhando para métodos de construção agressivos como os da China, argumentam que fechar a estrada completamente por 2 dias seria mais rápido e barato. Eles dizem que nas 14 horas que leva apenas para montar a ponte, uma equipe tradicional já teria pavimentado quilômetros de estrada aberta. O debate é real. Estamos pagando pelo luxo de não pisar no freio? Começamos esta jornada olhando para o asfalto sólido, mas descobrimos que, sob a engenharia certa, até a estrada mais movimentada pode se tornar fluida. O Astra Bridge provou que é possível realizar uma cirurgia de coração aberto na infraestrutura vital de um país sem parar o fluxo de sangue da economia. 20 mil dólares por dia pode parecer um preço alto, mas em um mundo onde o tempo é o recurso mais escasso, a capacidade de consertar o mundo sem pará-lo não tem preço. Enquanto a ponte dá seus passos lentos e hidráulicos na escuridão da noite, ela deixa para trás mais do que asfalto novo. Ela deixa a promessa de um futuro onde a manutenção é invisível e o caminho à frente está sempre livre. Você imagina o oceano como um lugar de paz e silêncio? Esqueça! Sob as ondas existe uma linha de montagem brutal que nunca para. A cada ano, a humanidade arranca das águas mais de 180 milhões de toneladas de frutos do mar. Isso não é sorte de pescador, é uma guerra industrial onde a inteligência humana desafia a fúria da natureza. Prepare-se para ver como transformamos o caos selvagem em um negócio global de precisão absoluta. Nossa jornada começa com o desafio mais perigoso de todos, a caçada ao predador supremo dos mares, o tubarão. Antigamente, usavam-se muralhas de redes com quilômetros de extensão, mas essas armadilhas de aço eram indiscriminadas e cruéis com o ecossistema. Hoje, a indústria mudou. Os pescadores modernos transformaram o convés em um campo de batalha de alta precisão, usando um método chamado espinhel.
E isso exige força bruta e nervos de aço. O segredo não é apenas a força, é a tecnologia invisível. Dispositivos que emitem sons de baixa frequência, imitando perfeitamente o movimento de peixes feridos para atrair os tubarões direto para a armadilha. É uma luta pela dominância entre o homem e a fera. Assim que o tubarão morde a isca, a operação muda de caça para processamento industrial instantâneo. Em navios modernos não há tempo a perder. O tubarão é neutralizado no convés e submetido a um procedimento técnico rigoroso. Injeções de água do mar gelada ou gelo são aplicadas diretamente nas guelras e na cavidade corporal. Isso não é apenas para resfriar, é para parar o tempo biológico. Esse choque térmico preserva o frescor máximo da carne, garantindo que o produto chegue ao porto como se tivesse acabado de sair da água, mesmo após dias no mar. Enquanto o mar aberto é um cenário de combate, nas águas costeiras do Sudeste Asiático, a engenharia transformou a pesca em uma ciência de laboratório. Aqui, gigantes são criados em gaiolas marinhas massivas, longe da costa. Estamos falando da garoupa, um peixe titânico que pode atingir de 20 a 30 quilos. Quando a época da colheita chega, não há espaço para erros. As redes gigantes são estreitadas lentamente, forçando esses monstros dourados para o centro. Quando eles emergem das profundezas, seus corpos firmes e escamas douradas brilham sob o sol, parecendo metal precioso vivo. O cuidado aqui é obsessivo. Os pescadores operam com movimentos rápidos, mas cirúrgicos, usando redes macias, especializadas para levantar cada peixe gentilmente da água. Por que tanta delicadeza com um gigante de 30 quilos? Porque um único arranhão nas escamas pode destruir seu valor de mercado. Assim que saem da rede, eles não são jogados no gelo. Eles são colocados em tanques com água do mar oxigenada, mantendo-os vivos, saudáveis e calmos até chegarem à terra firme. No convés, a equipe monitora a temperatura e a salinidade como cientistas, garantindo que cada espécime seja um troféu perfeito após 2 anos de cultivo contínuo. Agora vamos para as águas geladas do norte do Japão e da Coreia do Sul, onde a colheita parece algo de outro mundo. Quando a temperatura do mar se estabiliza entre abril e maio, começa a extração do abacaxi do mar. Em fazendas altamente mecanizadas, a colheita opera como uma linha de montagem futurista, flutuando no oceano. Longas cordas densamente cobertas com essas criaturas são içadas das profundezas, usando guindastes hidráulicos poderosos. Imagine uma máquina que engole cordas vivas. À medida que cada linha passa pela câmara de decapagem, um sistema de tambor rotativo entra em ação. Ele combina força de torção e jatos de água pressurizada para arrancar centenas de abacaxis do mar em segundos. A precisão precisa ser absoluta. A máquina deve ser forte o suficiente para soltá-los, mas delicada o bastante para não esmagar a casca espinhosa ou danificar a carne interna. Uma vez destacados, eles são imediatamente transportados para estações flutuantes. Todo esse processo mecanizado minimiza o tempo de transporte e evita que o calor estrague o produto, preservando o sabor fresco dessas criaturas de águas profundas. Mas a verdadeira fronteira tecnológica está onde a luz do sol não alcança. Ao largo da costa do Atlântico Norte, começa a caçada ao camarão vermelho, uma espécie rara que vive na escuridão, a profundidades de 150 a 400 metros. Aqui, os olhos humanos são inúteis. Os pescadores dependem de sinais de sonar que varrem o fundo do mar em busca de camadas de camarão. Quando o alvo é confirmado, guinchos gigantes baixam redes de arrasto colossais até o leito marinho. Grandes placas mantêm a boca da rede aberta, enquanto ela varre o sedimento onde os camarões se escondem. Mas isso não é uma captura cega. A tecnologia moderna equipou essas redes com dispositivos de classificação biológica que liberam automaticamente tartarugas e outras espécies indesejadas. É uma colheita inteligente no meio do abismo. Após horas de arrasto, as redes sobem, pesadas e inchadas com o sucesso da caçada. Assim que os camarões vermelho-rosa atingem o convés, o sistema automatizado assume o controle. Eles são lavados, classificados e, o mais impressionante, submetidos a um congelamento instantâneo a 40 graus Celsius negativos. Do fundo do mar até o congelamento total, tudo acontece em poucos minutos.
Essa velocidade extrema trava a qualidade, mantendo a textura firme como se o camarão ainda estivesse vivo no fundo do oceano. Saindo do fundo gelado para a superfície agitada do Atlântico, a regra do jogo muda. Aqui, a chave para o sucesso é a velocidade pura. Estamos falando da pesca da cavala. Funciona como uma armadilha invisível. Quanto mais rápido a rede se fecha, menor a chance de fuga. Quando a linha final é puxada, ela age como um laço de aço se fechando. Dezenas de toneladas de cavalas são cercadas, formando uma massa prateada que agita a água violentamente, criando uma espuma branca de pânico e energia. O som é ensurdecedor. Guindastes hidráulicos rugem, içando essa carga viva e despejando-a diretamente em porões de congelamento profundo. O choque térmico é imediato. Os peixes entram em tanques mantidos a 22 graus Celsius negativos. Não há processamento lento aqui. É uma operação de volume e força bruta, onde toneladas de peixe são convertidas em carga congelada em questão de minutos. Mas nem toda pesca é sobre volume. Existe uma caçada que é como jogar roleta russa com o oceano. Estamos falando do baiacu, ou peixe fugu. Pegar atum exige velocidade, cavala exige redes grandes, mas pegar baiacu é como manusear explosivos em um convés escorregadio. Cada movimento flerta com o perigo em meio a ventos congelantes. A aposta começa com a isca. O baiacu é incrivelmente exigente. Os pescadores não podem usar qualquer coisa. Eles precisam de cavala recém-pescada, cortada em cubos perfeitos e salgada. Se o óleo da isca estiver rançoso, o baiacu nem chega perto. Diariamente, a tripulação prepara até 20 mil cubos de isca, embalados em 250 caixas de gelo. Tudo isso para alimentar uma única linha de pesca monstruosa. Imagine uma linha que se estende por 48 quilômetros, equipada com mais de 20 mil ganchos de aço afiados como navalhas. Quando essa linha afunda, ela forma uma teia invisível mortal. Mas o risco financeiro é aterrorizante. Uma rajada de vento súbita ou uma boia perdida pode fazer com que toda a linha e milhares de dólares em equipamentos desapareça no abismo para sempre. Muitos capitães foram à falência após uma única tempestade. Pescar baiacu não é apenas um trabalho, é uma aposta de tudo ou nada contra o mar. Enquanto alguns apostam a vida em alto mar, em terra firme, uma revolução silenciosa alimenta bilhões. Com uma produção anual de mais de 6 milhões de toneladas, a tilápia se tornou o frango da aquicultura global. Nas águas quentes da Ásia e da América Latina, a escala é alucinante. Quando chega a hora da colheita, não se usam varas de pescar. Usam-se bombas de peixe especializadas e redes de cerco gigantescas. A superfície da água ferve com o movimento de dezenas de milhares de peixes sendo conduzidos para o centro. A equipe trabalha em sincronia perfeita, fechando o cerco. O movimento precisa ser rápido para evitar fugas, mas suave o suficiente para não quebrar barbatanas ou machucar a pele. Uma vez capturados, esses peixes não vão para caixas de gelo comuns. Eles são transferidos para caminhões-tanque aerados, verdadeiras cabines de primeira classe sobre rodas. Dentro desses tanques, a temperatura e o oxigênio são controlados por computador, mantendo os peixes vivos e saudáveis durante a viagem até a fábrica. Cada minuto conta. Um atraso no trânsito pode causar estresse biológico e arruinar a qualidade da carne. Então a logística é tão precisa quanto a de um aeroporto internacional. Para o nosso último capítulo, descemos ao nível da lama. Diferente das vieiras colhidas por navios gigantes, os moluscos de sangue dependem de um ritmo antigo. Quando a maré recua, abre-se uma janela estreita de 2 ou 3 horas. Centenas de trabalhadores invadem as planícies de lama, usando ganchos de aço para raspar o solo e encontrar conchas enterradas a 10 centímetros de profundidade. É um trabalho manual, lento e exaustivo, onde a sensibilidade da mão é crucial para não quebrar a concha. Mas o apetite do mundo é insaciável e a tradição está sendo atropelada pela máquina. Fazendas costeiras agora usam sistemas de redes de arrasto modernas. Redes pesadas são baixadas no fundo lamacento, agindo como arados de aço que arrancam tudo o que encontram. Guindastes hidráulicos içam toneladas de lama e conchas para o convés, onde são lavadas e classificadas instantaneamente. A diferença de escala é brutal.
O método mecanizado é 5 a 10 vezes mais eficiente que a coleta manual, rendendo até 8 toneladas por dia. Mas essa velocidade tem um preço sombrio. O maquinário pesado perturba o ecossistema do fundo do mar, ameaçando o plâncton e o futuro das próprias colheitas. É o eterno conflito entre a fome de produção e os limites da natureza. 180 milhões de toneladas. Por trás desse número frio, existe um universo de esforço humano que a maioria de nós nunca vê. Do perigo mortal de uma linha de 48 quilômetros em busca de baiacos, ao frio de 40 graus negativos que preserva camarões no Ártico. O oceano continua sendo uma força selvagem, mas a indústria aprendeu a domá-lo com aço, gelo e tecnologia. Não é apenas comida no seu prato. É o resultado da coragem humana e da engenharia mecânica operando no limite. Bem-vindos ao poder da indústria. Imaginem mover uma montanha inteira, 99 milhões de toneladas de terra e rocha, usando apenas as próprias mãos, sem uma única máquina. Este esforço titânico não foi para construir um túmulo para reis, como as pirâmides de Gizé, mas para fazer algo ainda mais impossível: ressuscitar uma terra morta. Numa região onde as florestas desapareceram e a água evaporou, agricultores sem dinheiro e sem tecnologia realizaram o maior feito de engenharia ecológica do século. Como é que um país devastado pela fome conseguiu trazer 106 mil acres de floresta de volta à vida sem plantar uma única árvore? A resposta desafia tudo o que sabemos sobre a natureza. Para entender o tamanho deste milagre, precisamos voltar ao momento em que o inferno desceu à Terra. A Etiópia, localizada nas terras altas da África Oriental, nem sempre foi o deserto poeirento que vimos nos noticiários dos anos 80. Houve um tempo em que este lugar era conhecido como o Jardim da África. Florestas densas e vibrantes cobriam mais de 60% do território, e rios profundos alimentavam uma das regiões mais férteis do continente. Mas numa espiral de destruição que parece um filme de terror, esse paraíso entrou em colapso. Em apenas algumas décadas, a Etiópia perdeu mais de metade das suas florestas. Chegamos a 1982, e o cenário era apocalíptico. A cobertura florestal tinha caído para uns míseros 3%. De 77 mil milhas quadradas de verde, restavam apenas 12 mil. Onde antes havia vida, agora só existia uma crosta dura e seca. Mas as florestas não desapareceram por magia. Foram empurradas para o abismo pela pressão humana. Árvores centenárias foram cortadas para lenha, e florestas inteiras foram queimadas para criar campos agrícolas desesperados. Quando as árvores sumiram, a terra perdeu a sua pele protetora. Sem raízes para segurar o solo, a capacidade de reter água desapareceu. A chuva parou de cair, os rios secaram e o vento soprou a terra fértil, deixando para trás um deserto vermelho. E então aconteceu o inevitável: a Grande Fome de 1983. Foi a tragédia mais devastadora da história do país, tirando a vida a mais de 1 milhão de pessoas em apenas 2 anos. O mundo assistiu em choque, mas ninguém sabia como parar a hemorragia de um ecossistema inteiro. A Terra estava clinicamente morta. No meio deste cenário de pesadelo, quando todas as esperanças pareciam perdidas, surgiu uma ideia radical. As tentativas tradicionais de salvar a Terra tinham falhado miseravelmente. Projetos internacionais gastaram milhões para plantar novas árvores, mas 90% dessas mudas morriam em poucas semanas. O sol escaldante de 40 graus Celsius cozinhava as plantas vivas, ou o gado faminto comia o pouco que restava. Plantar novas árvores era caro, lento e francamente inútil. Foi então que Tony Rinaldo, um agrônomo que trabalhava na região, percebeu algo que mudaria a história. O que todos pensavam ser apenas ervas daninhas e arbustos secos no meio do deserto não eram lixo. Eram o topo de uma floresta subterrânea. Debaixo daquela terra dura, milhares de tocos de árvores antigas ainda estavam vivos. As suas raízes profundas e poderosas estendiam-se por até 30 metros, ou 100 pés, para dentro da terra, à espera de uma única oportunidade para acordar. A natureza não estava morta, estava apenas adormecida, à espera de um sinal.
O segredo não era trazer novas plantas de viveiros distantes, mas usar uma simples faca de poda. O método chamado de regeneração natural gerida pelo agricultor, ou FMNR, era chocantemente simples. Em vez de plantar, os agricultores escolheram os tocos existentes, podaram os ramos fracos e protegeram os 3 ou 4 troncos mais fortes. Sem a necessidade de água extra ou fertilizantes caros, essas árvores antigas usaram os seus sistemas de raízes massivos para disparar em direção ao céu. Mas havia um problema. Mesmo com raízes profundas, nada cresce sem água. E a água tinha fugido daquela terra há muito tempo. Para trazer a água de volta, os habitantes de Rumbo tiveram de se tornar engenheiros geográficos. Eles não tinham tratores, não tinham gasóleo e não tinham fundos do governo. O que eles tinham eram pás velhas, picaretas e uma vontade de ferro. Eles olharam para as colinas nuas e desenharam um mapa da água, lembrando-se de como a chuva costumava fluir décadas atrás. Começou então uma das maiores operações manuais da história da agricultura. Homens e mulheres carregaram pedras pesadas sob o sol abrasador para construir milhares de pequenas barragens e terraços. Eles moveram 99 milhões de toneladas de solo. Parem para pensar nesse número. É o peso equivalente a centenas de arranha-céus, movido balde por balde, pedra por pedra. O objetivo era mudar a física do terreno. Eles construíram lagoas de infiltração e valas de contorno para capturar a chuva. Quando a chuva caía, em vez de criar enxurradas de lama que lavavam o solo, a água encontrava barreiras. Ela era forçada a parar, a acalmar-se e a infiltrar-se na terra sedenta. As ravinas que antes eram feridas abertas na paisagem por onde a água escapava, foram bloqueadas com diques de pedra. A lógica era brutalmente simples. Nenhuma gota de chuva podia escapar. A terra vermelha e poeirenta começou a transformar-se numa esponja gigante, pronta para alimentar as raízes adormecidas que esperavam lá embaixo. Mas a engenharia física era apenas metade da batalha. A parte mais difícil foi a engenharia social. Para que a floresta voltasse, a comunidade teve de tomar uma decisão dolorosa: proibir o gado de pastar livremente nas colinas. Durante gerações, cabras e ovelhas comeram cada broto verde que tentava nascer, e os seus cascos duros compactavam o solo até ele ficar como cimento. Fechar as colinas significava prender a sua própria fonte de alimento e dinheiro. Foi um sacrifício imenso. Eles dividiram a terra em 3 zonas rigorosas: os vales para a irrigação, as encostas médias para a agricultura e o topo das colinas, sagrado e intocável, para a regeneração da floresta. E então o silêncio desceu sobre as colinas. Sem o bater constante dos cascos e sem bocas famintas a arrancar a relva, a magia biológica aconteceu. A resposta da natureza foi explosiva. Em apenas uma estação chuvosa, a vegetação voltou com uma fúria verde. Onde antes havia apenas pedra nua, arbustos densos começaram a cobrir o solo. Em 5 anos, a cobertura vegetal nas áreas protegidas aumentou 200%. A disciplina de ferro dos aldeões tinha comprado o tempo que a natureza precisava. A umidade da manhã começou a durar o dobro do tempo, criando um microclima fresco que atraiu insetos, que por sua vez atraíram pássaros que não eram vistos ali há décadas. A cadeia da vida estava a ser reconstruída, elo por elo. E então, o impossível aconteceu. A água voltou, não trazida por caminhões-cisterna ou canos de plástico, mas brotando da própria terra. Lembrem-se das 13 nascentes naturais da região, que tinham secado completamente, existindo apenas na memória dos anciãos. Graças às novas árvores e aos terraços de pedra, a água da chuva infiltrou-se profundamente no solo, recarregando os aquíferos subterrâneos. 6 dessas 13 nascentes mortas começaram a jorrar água cristalina novamente. E não foi um evento temporário. Elas fluem agora durante todo o ano. Imaginem o choque de uma criança que cresceu no pó, vendo um riacho correr pela sua aldeia pela primeira vez na vida. Os leitos secos dos rios transformaram-se em correntes suaves, depositando lodo fértil nas margens. A água aprendeu a ficar. As mulheres que antes caminhavam horas intermináveis sob o sol apenas para encher um jarro de água barrenta, agora tinham fontes limpas perto de casa. A vida doméstica mudou da noite para o dia.
Este milagre hidráulico provou que a Terra não estava morta, estava apenas desidratada. Ao curar o solo, eles curaram o ciclo da água. E isto não é apenas uma história bonita sobre natureza, é uma revolução econômica. A água trouxe dinheiro. Com o solo úmido e fértil, a produção agrícola disparou 85%. O rendimento médio das famílias aumentou 76%. As pessoas deixaram de depender de ajuda alimentar estrangeira e começaram a vender os seus próprios produtos. Onde antes havia fome, agora há colmeias a produzir mel, madeira a ser colhida de forma sustentável e até créditos de carbono vendidos às Nações Unidas. A floresta tornou-se um banco, gerando juros compostos em forma de vida, e o modelo de rumbo explodiu fronteiras. O que começou com 106 mil acres na Etiópia espalhou-se como um incêndio positivo por toda a África. No Níger, usando este mesmo método simples de faca e pedra, mais de 12 milhões de acres de deserto foram transformados em terras produtivas. No Burkina Faso, colinas estéreis são agora florestas densas que alimentam milhões. É a prova definitiva de que não precisamos de tecnologia de ponta para salvar o planeta. Precisamos de escalabilidade, simplicidade e respeito pelos sistemas naturais. Voltamos à pergunta que iniciou esta jornada. É possível criar uma floresta sem plantar uma árvore? A resposta está gravada na paisagem da Etiópia. 99 milhões de toneladas de terra movidas à mão não construíram um monumento de pedra fria, mas sim a fundação para o futuro da vida na Terra. Debaixo dos nossos pés, muitas vezes, a solução já existe. Raízes antigas, sementes adormecidas e ciclos de água esquecidos estão apenas à espera que paremos de lutar contra eles e comecemos a trabalhar com eles. A natureza não precisa que a reinventemos, ela só precisa de espaço para respirar e lembrar-se do que costumava ser. De um deserto de pó vermelho a um oásis de ouro verde, esta é a prova do poder da indústria humana quando alinhada com a força da terra. Se gostaram de descobrir este segredo subterrâneo, deixem o vosso like e subscrevam o canal Poder da Indústria. Há muito mais segredos neste planeta à espera de serem revelados.